Continuamos a tratar da providência divina, que esta consideração me parece muito importante para a nossa situação atual, e eu pretendo depois aplicar a respeito disso. E nós vimos ontem, tratamos a respeito da providência na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nos Evangelhos. Depois nós, enquanto descemos para o nível da revelação, para a razão natural, vimos as duas provas da providência, a prova a posteriori, pelos efeitos, Shelley e Nahant Gloria Dei. Depois, a prova a priori, que eu repito aqui, porque eu acho que não ficou muito claro ontem, a prova quase a posteriori da providência, prova racional, supondo-se justamente a criação, que é evidente, e levando-se em conta que essa criação é livre. Por isso é uma prova quase a priori. Em todo agente inteligente preexiste a razão ou a ideia de cada um de seus efeitos. Então, quando um artista vai pintar um quadro, a ideia de cada um de seus efeitos, e a disposição dos meios para alcançar aquele fim já está mais ou menos na mente dele. E se trata de um artista criado, um ser humano, faz uma coisa imperfeita. Mas ele já tem na mente dele aqueles meios para chegar àquilo. Então ele sabe a aquarela que ele vai fazer, mais ou menos, qual é a paisagem que ele vai se inspirar, ele já tem na mente que ele vai olhar aqueles dois belos montes ali, aquelas plantinhas ali, aqueles, parece sisal, gravatar, justamente. Esses gravatais, aquela plantação de gravatais espontânea, vão escalonando ali todo o rochedo. Então, ele vê aquilo e ele se inspira a fazer um quadro. Então, já a primeira coisa ele tem ali, a paisagem. Depois ele vai pensar com que cores, com que tintas eu vou me valer para reproduzir aquelas cores ali. Ele é um artista, conhece isso? Então, ele já tem os meios ali. Porque justamente para chegar ao fim, que é o quadro, ele vai ter que se valer, ele vai ter que ter os meios já à disposição desses meios. As tintas, as misturas de tintas, toda a técnica do pintor, que ele sabe fazer, ele sabe já, ele conhece aquilo, então ele já tem na mente dele aquela disposição. Antes de executar a obra. Primeiro existe aquela razão, aquela ideia, aquela disposição dos meios em vista de um fim. Depois vem a execução. Assim também, Deus, pela sua inteligência, é causa de todo bem criado, porque, como eu disse ontem, o nosso conhecimento, o conhecimento que o artista tem do seu quadro, começa justamente da coisa, ele vê a paisagem. Que coisa linda, então eu vou pintar aquilo. Então o conhecimento é causado pela coisa, a paisagem. Mas o de Deus é diferente. O conhecimento dele é que causa a coisa. Porque Deus conheceu esses grandes rochedos, esses rochedos existiram. Foi o conhecimento de Deus que produziu esses dois rochedos. Enquanto no caso do artista, são os rochedos que produzem o conhecimento dele, é claro. Então, Deus é causa de todo bem criado pela sua inteligência e, por conseguinte, dá ordem das coisas a seu fim, sobretudo a seu fim último. Então, essa universalidade da providência se estende a cada coisa em particular e, portanto, a cada fim particular. Cada um de nossos fins particulares, cada um dos fins particulares das coisas, tudo isso está previsto por Deus. Porque foi o conhecimento que ele tem que criou todas essas coisas. Criando essas coisas, criou também a finalidade dessas coisas. Se um animal busca o alimento, ele está procurando a finalidade particular dele. Mas essa finalidade foi
criada e conhecida por Deus também, que dispôs isso. Mas, acima de tudo, ele dispôs a finalidade principal, o fim último de todas essas coisas. E esse fim último, evidentemente, ele supera os fins particulares. Muito importante. O mundo foi criado para, primeiríssimo lugar, a glória de Deus. O fim supremo. A este fim, todas as coisas estão subordinadas, inclusive os nossos fins particulares. Atenção. O Vaticano II deu uma pedrada nisso. A Gaudium et Spes deu uma pedrada nisso. Porque na Gaudium et Spes, infelizmente eu esqueci de trazer o texto. Eu tinha essa intenção, acabei esquecendo. Se eu tiver oportunidade, eu trago. Ela diz mais ou menos assim, que as coisas foram criadas aqui justamente para o homem. O homem é o centro delas, algo assim. Humanismo, né? Humanismo. Humanismo, que o Vaticano assumiu, é uma pedrada nisso aqui. Porque justamente, se os fins do homem estão subordinados ao de Deus, primeiro Deus. Deus, o primeiro servido. Primeiro a ser servido. Óbvio, claro. Ah, minha liberdade. Ah, esse sofrimento. Ah, essa... Por que isso ocorreu comigo? Essa doença, essa humilhação, essa limitação da minha liberdade, isso aí, isso é o que, é o que. Por que uma religião tem o privilégio sobre as outras? Que absurdo! Me lembro eu lendo um manual de doutrina boa, dos tempos antigos, ele falava sobre a liberdade religiosa. Anos 30, por aí. Então ele explicava a doutrina tradicional e depois ele dizia, ele ia nas objeções, então ele dizia, privilégio? Sim, privilégio. Esse aí. Hoje ninguém pode dizer um negócio desse. Ele admitido, é um privilégio. Primeira, Deus o primeiro servido. O fim supremo supera os fins particulares. A religião não é de Deus? Ponto final. É o privilégio dela mesmo. Ponto final. Não gostou? Paciência. Não gostou? Vire conciliar. Vá para a igreja conciliar. Então, continuando, por conseguinte, ele é causa de todo bem criado e, por conseguinte, da ordem das coisas, da disposição das coisas para o seu fim, sobretudo a seu fim último. Portanto, em Deus, pré-existe a razão da ordem das coisas a seu fim, ou sua ordenação suprema, que nós chamamos providência. Então, a providência, propriamente dito, é essa ordenação em Deus, pré-existindo esta razão da ordem das coisas para o seu fim. Nós temos as nossas ordenações particulares, nossos desejos, nossos objetivos, mas tudo isso está submisso a essa ordenação principal que dispôs, inclusive, as nossas ordenações. Se estivermos maquinando alguma coisa ruim, Deus já previu isso. E isso está dentro da ordenação dele. Mas é um mal, sim, mas desse mal, ele não é causa disso, do mal não. Mas desse mal ele vai tirar um bem. Então, essa ordenação pré-existente se chama a providência. E a execução disso, que se fará com o tempo, se chama o governo divino. Normalmente, na linguagem, se confunde as duas coisas, porque realmente são muito semelhantes. A ordenação e a execução. Chamam tudo de providência. Mas, olhando com mais detalhe, realmente há essa distinção. A providência, que é a ordenação, e o governo, que é a execução. Então, passando para algumas objeções, eu lhes falei ontem que trataria um pouco da primeira objeção, que não é uma objeção exatamente contra a providência, mas ela é antes uma objeção contra a ordem do mundo, que é justamente a prova a posteriori. É a primeira que a gente viu, prova racional da providência de Deus, que é justamente a constatação da ordem no mundo. Que
que é uma prova, inclusive, da existência de Deus, e que, contra ela, se voltam racionalistas, evolucionistas, toda a filosofia moderna, né? E há um prêmio Nobel, atenção, é uma coisa que, é uma dessas palavrinhas mágicas que impõe respeito por aí, para o povo do mundo, sobretudo o povo que quer ser doutor, né? Que é prêmio Nobel. Sujeito, fulano de tal, prêmio Nobel de não sei o quê, para o que for. Se você diz prêmio Nobel, acabou, o sujeito está subjugado ali. Trema dos pés da cabeça, porque o sujeito é prêmio Nobel de não sei o quê. Então, esse sujeito ele fez um livro, é prêmio Nobel, ele. Acho que é de biologia. Como se chama? É no francês, mudou. Chamado Acaso e Necessidade. Hasard et Nécessité. Que era justamente uma espécie de compilação da visão materialista do mundo. Ele explicava tudo por isso. Pelo acaso, pelo azar e pela necessidade. Ele explicava tudo assim as coisas. Então, como é que se pode conciliar a ordem do mundo com a existência do acaso? Aquilo que acontece, ninguém esperava, aconteceu. Não devia acontecer, mas aconteceu. O azar, o acaso, é somente o reencontro acidental de duas ações, que elas não são acidentais, mas intencionais. Ao menos no sentido de uma inclinação natural inconsciente. Como, por exemplo, a gravidade é ordenada à coesão do universo. Dizer que o acaso é a causa primeira da ordem do mundo é explicar o essencial pelo acidental, o primordial pelo acessório. É, pois, destruir o essencial, o natural, toda a natureza e toda a lei natural. Então, o universo é ordenado. Tudo gira direito. Mas, há poucos dias atrás, caiu um meteorito na Rússia. Uma pedra lá, sei lá como é, ela tinha algumas toneladas. Eu acho que era maior do que mas ela se desfez. Não foi como o Bendegó que caiu na Bahia, né? E depois levaram lá para o Rio de Janeiro. Está lá até hoje. O baiano não gosta não, mas levaram até hoje lá. 1 tonelada. Um dos maiores já encontrados no mundo. Caiu lá num sertão. E até hoje tem gente procurando ali se tem algum pedacinho, porque vem de cara. Aí ficam lá olhando se tem um detector de metal, ela fica lá olhando, porque caiu na época do Império. E o imperador, isso foi o imperador que mandou buscar e levar lá para o Rio de Janeiro. Está aqui, não sei onde está direito não, mas caiu lá na Bahia. Então, de vez em quando acontece isso. Está fora da ordem, né? Aquele negócio cair, faz aquele estrago. Há um famoso caso, também na Rússia, que a Rússia traz essas coisas, né? No início do século XX, 1907. Eu não sei direito, parece que foi um meteorito ou um cometa, porque foi uma coisa extraordinária. Caiu e foi uma explosão equivalente, maior do que uma explosão atômica. Falando como destruiu tudo, queimou tudo. Providencialmente, foi na Sibéria, lá naquele deserto gelado, caiu ali, explodiu, deve ter matado gente, alguns anos. Mas, os siberianos devem ter morrido, mas não se sabe quantos morreram naquele tempo. Parece até que o próprio governo czarista escondeu um pouco, não queria deixar a pessoa chegar, mas foi um negócio fora do comum. Felizmente caiu na Sibéria. Mas se calculou que se passasse 1 hora antes, na rotação do planeta, esse cometa ia cair exatamente em cima de Londres. Aí vocês podem imaginar o desastre que ia ser. Que era a maior cidade do mundo naquela época. Esse é um negócio, uma mortandade fora do comum. Caiu lá na Sibéria, deve ter matado gente também, mas um negócio fora do comum. Quer dizer, essas coisas estão ordenadas, de vez em quando uma desvia, cai lá, faz isso, faz aquilo. Mas isso, então isso é um acaso? Acaso. No entanto, isso ocorre porque houve um encontro acidental de duas causas. E essas causas não são acidentais.
São duas ações que não são acidentais. Por quê? Porque o cometa ou o meteorito tem a sua própria órbita, a sua maneira. Ele segue determinada lei ali, de acordo com a situação dele, o peso dele, etc, etc. A rotação da Terra segue também a sua própria lei. Então, lá num determinado momento, há um choque. Então, nós podemos desconhecer porque naquele exato momento houve aquele choque. Mas Deus tem um conhecimento daquilo, sabe por que aquilo ocorreu. E tem aquilo em vista de algo. Tem aquilo em vista de algo. Dá um sinal aos homens. Mostrar que eles não controlam tudo, porque hoje em dia, então, né, o homem parece ter tudo na mão. Controlam tudo. Seca, não tem problema não. A gente faz a transposição do São Francisco, mesmo que seja um desastre, porque aquela transposição que fizeram, né, fez aqueles canais de concreto, já está rachando tudo, né? Tem cabra andando no meio, tudo. Então, governo Lula, coisa horrível. Gastaram bilhões aí. Dizem que removeram a quantidade de terra que foi removido para o canal do Panamá. Foi uma obra desse. Só que o canal do Panamá mudou o mundo, né? E a do São Francisco está lá até hoje com as cabras andando e o concreto rachando. E vão reeleger aquele pessoal, será? O fato é que o ser humano quer controlar tudo. Então seca, não, a gente dá um jeito nisso, faz as obras, tudo, e às vezes consegue alguma coisa. O Ceará mesmo melhorou. Na Bahia ainda está mais atrasado, mas no Ceará ainda melhorou bastante coisa. Em termos de seca, porque também ali a coisa era mais forte, o pessoal morria mesmo. Né? E eles querem controlar. Não, esses problemas a gente resolve, isso é tecnologia. E de vez em quando cai um negócio desse, vai controlar aquilo. Então serve para a gente, o ser humano não. Então, aquele descontrole, aquele acaso, tinha, a gente pode supor que ele existe. Para mostrar que você não controla tudo, não. Você está fazendo coisa, mas você não controla tudo. Um homem acha um tesouro na terra, cava ali e acha o tesouro. Que acaso, que sorte eu dei. Sim, você deu sorte, mas houve duas causas que concorreram para isso. Primeiro, o homem que veio cavar aquilo com outro motivo. Ele ia cavar um buraco para fazer uma cisterna. Depois, outro homem, séculos passados, que cavou aquilo para esconder qualquer causa. Invasão, isso, aquilo. Como há poucos anos atrás, um homem comprou um castelo lá na França, e depois ele foi fazer uma obra lá no castelo. E depois ele descobriu um mapa desse castelo. O que vendeu, descobriu um mapa, já tinha vendido. Descobriu um mapa em que mostrava que naquela parede, numa das paredes do castelo, havia 11 barras de ouro. O mapa estava na mão de quem vendeu. Quem comprou não sabia nada. Mas era o dono do castelo já, tinha comprado o castelo. Aí eles fizeram um acerto, parece, fizeram um acerto. É verdade, fizeram um acerto. Olha, eu tenho isso, mas eu só lhe revelo se você me uma porcentagem, tudo tal. O homem tinha um castelo, não, eu vou cavar esse castelo todo, eu não vou achar isso. Castelo lá, não, você sabe, a parede é isso aqui. Então eles fizeram um acordo e parece que ele acabou, tá bom, você pode entrar e pegar suas barras. E veio o vendedor, que já tinha vendido o castelo, foi lá, abriu o buraco, pegou 11 barras de ouro e deu uma para o que tinha comprado o castelo. Só deu uma, né? Mas deu ele ganhou sem fazer nada, né? Aquela barra de ouro que ele não ia achar mesmo. O que houve isso? Houve o acaso de alguém que achou aquele mapa depois e o acaso de alguém que escondeu aquilo por causa de alguma invasão, sei lá, alguma coisa. Mas aquilo já estava previsto por Nosso Senhor, que na sua mente divina já tinha disposto tudo isso. Então, o acaso, como disse um filósofo, um matemático, eu acho, Poincaré, o acaso é a medida da nossa ignorância. Só isso. Da nossa. Porque Deus sabe. O que nós não sabemos, Deus sabe. A gente não sabe paciência, você quer o quê? Quer ser Deus? Não. Tem gente que não quer saber tudo, não quer. E se ele não sabe, ele não aceita. É o racionalismo. Não. Vocês não sabem, simplesmente. Talvez um dia saiba, mas não sabe. Segunda objeção, esta contra a providência propriamente dita, é a da nossa liberdade. Essa é mais séria. Quer dizer, se Deus tem tudo marcado,
Deus não sabe tudo, então como é que eu sou livre? Eu posso fazer isso ou fazer aquilo se Deus está previsto. Então está tudo marcado. É a conclusão do maometismo, né? Todas as religiões fatalistas. É o raciocínio do primário. Né? Então, Deus sabe tudo, está tudo marcado. O fatalismo, ele atingiu várias religiões aqui e ali. É uma corrente muito estendida. É espécie de... É uma justificação para preguiçoso. Todos os que foram atingidos por isso acabaram entrando no imobilismo, pode ver, por exemplo, religiões asiáticas, o maometismo, eles não desenvolvem muitas coisas porque justamente o fatalismo leva à preguiça. Está tudo marcado. Vou fazer o quê? Vou desenvolver, enfrentar a dificuldade? Tudo marcado por Deus, então ele leva à passividade, ao quietismo. Mas, na verdade, a eficácia transcendente, a eficácia da vontade divina, ela é transcendente. Quando uma causa tem toda a eficácia da ação, ela dá ao seu efeito não somente a existência, mas o modo que lhe convém. E a vontade divina é soberanamente eficaz. Não somente ela cumpre, realiza tudo o que ela quer, mas ela faz que tudo se cumpra como ela quer. Ora, Deus quer, para a ordem e perfeição do universo, que certas coisas aconteçam necessariamente e outras aconteçam de uma maneira contingente. Consequentemente, em vista dos efeitos necessários, ele dispõe de causas necessárias e indefectíveis. Em vista de efeitos contingentes, ele prepara causas contingentes e defectíveis. Então, o que é uma coisa contingente? Uma coisa que pode ocorrer ou não. Uma das provas da existência de Deus é justamente a contingência. Que é uma prova que ela não é assim a mais... Ela é mais difícil, né? Por isso ela é menos popular do que a prova da ordem das coisas do mundo. Mas quando a pessoa se aprofunda um tanto e medita melhor sobre as provas, ela tem uma consistência muito grande. É uma das provas que eu mais gosto, eu mesmo, uma das que eu mais gosto. Quer dizer, todos os seres do mundo, eles existem. Um ser existe. Claro, você não pode negar a existência das coisas. Né? Mas você também tem que afirmar que essas coisas existem, mas poderiam não existir. Elas não existem, ponto final. Elas existem porque outras existiram. Portanto, se essas outras não existissem, elas poderiam não existir. Essa Bíblia existe, claro, ninguém pode negar, está aqui diante de nós. Mas ela não existe simplesmente. Ela é um ser contingente. Ela existe, mas ela poderia não existir. Porque para a existência dela, concorreram máquinas e pessoas que fizeram essas máquinas, e a vontade de editar, de vender essa Bíblia, todos os empregados que participaram dela, etc. Se não houvesse uma vontade de editar essa Bíblia, mas aquele que editou pensasse, não, eu vou editar outra edição da Bíblia, e não é essa do Padre Matos Soares, essa Bíblia como tal não existiria. Existiria outra Bíblia. Ou se ele pensasse, não vou editar a Bíblia, vou editar um catecismo, ou vou editar outro livro religioso, essa Bíblia não existiria. Então, ela existe, mas ela poderia não existir. Nós existimos, ninguém pode negar isso, é claro, mas nós existimos porque nossos pais, né, nos geraram. E é tão impressionante a geração humana, né? Porque dizem que para cada óvulo são mais ou menos 60 milhões de espermatozoides que tentam fecundar. E só um consegue. Impressionante. Cada ser humano que veio à Terra, ele ganhou na loteria.
60 milhões, só ele. Ele poderia muito bem não ter existido. Porque se fosse outro espermatozoide, não seriam nós. Seria outro ser humano. Outro ser humano com outras características. Não seria fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Seria outro ser humano. Todo ser humano que veio à existência passou por isso. Então eu existo, mas eu poderia não ter existido. Nosso Senhor colocou isso no comecinho para mostrar quem é você. Olha quem é você. Quem olha assim vê um acaso um ser humano. Peraí, acaso para você. A medida da sua ignorância, você como você é, em vez de tomar isso como motivo de humildade, né? Porque se foi Deus, então foi Deus que quis que eu existisse, de tal maneira que ele permitiu isso, que ele quis isso. Então eu sou um sujeito extremamente contingente, nós todos somos contingentes. Ora, um ser contingente para existir precisa de outro. O que eu dizia, ele precisa de uma causa. Só que essas causas são também contingentes. Nossos pais também existiram da mesma maneira. Porque nossos avós também geraram e dessa maneira. Eles também, nossos avós, e assim por diante. Esse livro existiu porque houve outras causas, o editor, etc. Mas essas causas também são contingentes. Elas não se justificam por si próprias. E você não pode remontar até o infinito nesse raciocínio. Por quê? Porque alguém pode dizer, não, mas isso aí explica dessa maneira, porque não acaba mais, pronto. Recua, não acaba mais. Só que uma sequência infinita, digamos, admitamos, digamos assim, uma sequência infinita de seres contingentes não se justifica. Mesmo que ela seja infinita, mas se ela é contingente, ela não se justifica. Ela não existiria. Ora, ela existe, então, há um ser inicial ali, que não é contingente, mas é que é necessário. Esse ser é Deus. Só que Deus dispôs as coisas justamente ele dispôs toda essa sequência de causas, etc., umas necessárias, cumprem necessariamente o seu efeito, e outras que não cumprem necessariamente o seu efeito. E aí nós estamos falando justamente das causas que são livres. Porque no caso de um ser que é determinado para isso, ele vai cumprir necessariamente aquilo. Um ser irracional, ele necessariamente procurará a sua comida quando ele sentir fome. O instinto leva, ele vai para isso. Ele não pensa, ele não delibera. Ele pode reagir a um instinto. Um leão está com fome. Ele vai atrás da sua presa. Se for uma gazela, ele vai direto. Mas se for um búfalo, ele vai olhar, esse bicho é grande também. Tem que chamar uma turma aí para pegar. Quanto mais que o leão em geral é preguiçoso. Não dizem que é a leoa que faz tudo. O leão é mais preguiçoso, ele não vai muito não, só se precisar mesmo. Ele vai. Nada, esse búfalo aí, enfrentar aí, quando esse bicho me der a testa aí, eu posso levar alguma ferida, deixa passar aí, a próxima que passar, quando aparecer uma gazela, um antílope, aí fica mais fácil, eu pego. Ele necessariamente vai para a sua presa, mas o instinto, tudo isso é com instinto, eu estou brincando, fazendo uma deliberação, mas ele vai para o instinto. Se ele vê o bicho grande, vai me enfrentar, ele não, próximo e tal. Mas ele tende para a sua presa necessariamente. Um monge, em tempo de retiro, na quaresma, ele chega diante da mesa e tem um peixe muito bem feito ali. Os peixes estavam bem feitos, confirmam, estavam bem cozidos. E ele chega ali e tá bom. Mas ele pode querer fazer uma penitência. Vou comer pouco, ou não vou comer esse peixe, vou comer menos, vou pegar isso, aquilo. Ele não está agindo ali pelo instinto dele. Ele está fazendo um ato livre. Aquela causa pode ou não pode. Ele pode ou então ele não. Também eu já fiz tal penitência, vai forçar muito. O superior não quis, talvez porque eu estou muito novo, não devo exagerar, ou porque eu estou com alguma carência de vitaminas, é bom que eu coma peixe. Então eu vou comer o peixe. Também ele pode estar livre, não vou fazer, não vou comer, vou fazer isso, vou fazer essa penitência. Em suma, nós não agimos como animais, nós agimos livremente. Essas causas,
elas podem ir ao seu efeito, podem não. Mas tudo isso está disposto justamente por causa dessa eficácia transcendente da vontade divina, que dispõe efeitos que ele quer necessariamente, ou efeitos que ele não quer necessariamente, que ele deixa livre. Nosso livre-arbítrio, diz São Tomás, na prima, questão 83, artigo 1º, aditessium. Aditessium quer dizer a resposta para a terceira objeção. Nosso livre-arbítrio é causa do seu ato, mas não é necessário que ele seja a causa primeira. Deus é a causa primeira que põe as causas naturais e as causas voluntárias. Movendo as causas naturais, ele não destrói a espontaneidade ou o natural dos seus atos. Da mesma forma, movendo as causas voluntárias, ele não destrói a liberdade de sua ação, mas antes disso, ele faz que elas sejam livres. Nosso Senhor, inclusive, é a causa da nossa liberdade. Nossas ações são livres e nosso Senhor causa a nossa liberdade. Justamente por causa dessa eficácia transcendente da causa primeira. Nós não somos a causa primeira dos nossos atos. E isso também pode clarificar muita coisa para a gente aqui. O nosso ato, por ser livre, não quer dizer que ele se justifica porque ele é livre. Ele é livre, mas ele pode ser tolhido em certos casos. É o que Dona Lefebvre explicava ontem, do liberalismo à apostasia. Nós somos livres por natureza, sim, mas não quer dizer que tudo que a gente faça, a gente pode fazer tudo. Eu sou livre e posso fazer tudo. Não, a causa primeira da nossa liberdade é Deus. Então, o fato de eu ser livre não quer dizer que eu não posso usar mal da minha liberdade. Ou seja, usar essa liberdade contra a finalidade para a qual ela foi criada pela causa primeira, que é Deus. E, portanto, a liberdade psicológica, ou melhor, a liberdade de ação pode ser tolhida. E a liberdade moral é a liberdade de se mover no bem. A psicológica, não, você é livre, é a sua natureza. Né? Mas você só é livre moralmente se você se move no bem. Se você se move no mal, você não é mais livre, você é escravo do pecado. E, portanto, sua ação pode ser tolhida, a chamada liberdade de coação. Passemos agora para a terceira objeção, talvez a mais difícil, a que mais incomoda as pessoas, que é exatamente a existência do mal. Para a gente justamente resolver essa objeção, é preciso, em primeiro lugar, ver o que é o mal. Porque se a gente considera o mal como um ser, aí realmente não tem como você resolver essa objeção. Você que vai cair no maniqueísmo. O maniqueísmo, que é uma derivação da gnose, ele ensina justamente, ele dá um ser ao mal. Eles chegam ao absurdo de pôr o mal em Deus, ou pelo menos nas derivações de Deus, digamos assim, já que eles têm aquela doutrina estranha das emanações, né? E quando aquela emanação do Ein Sof, ou do pleroma, quer dizer, aquele ser, aquela divindade que está acima de Deus, ou coisa parecida, dentro daqueles mitos deles, malucos. Então, há aquelas emanações, e lá uma hora dá um problema.
Aí surge o mal. Deu um problema lá e surgiu o mal. Entre as diversas, as variações desses sistemas, né, existe até um tal de demiurgo, que é o que os maçons chamam o arquiteto do universo. Esse demiurgo é que faz o universo material. Só que o demiurgo ele não faz direito a coisa. Ele faz aquela coisa assim. Justamente nessas emanações, só o demiurgo faz uma arte lá, faz o mundo não sai direito. Entre esses erros está justamente o homem. Faz aquele mundo material, estranho. Tem coisa errada ali. E por isso aí a origem do mal é isso aí, foi um erro. Não está na nossa vontade. Para eles, não está na nossa vontade que faz o mal. O mal está justamente tá em Deus, porque Deus fez a coisa errada, ou pelo menos os secretários dele, né, das emanações, fizeram a coisa errada. Então o mal passa a ser um ser. Então, entre essas derivações, está justamente o maniqueísmo, que ensina realmente dois princípios, um princípio bom, um princípio mau, e eles estão em luta. Mas não, o mal, Santo Agostinho foi quem viu bem isso, porque Santo Agostinho foi maniqueu. Então ele aprendeu. Quando ele se desiludiu daquela gente, ele se converteu ao catolicismo, então ele já tinha uma experiência vivida para combater esses erros. O mal, como tal, não é uma coisa de positivo, é uma privação de um bem. Privatio boni debiti é a definição clássica, né? A privação de um bem devido. Assim, a cegueira, a hipertrofia de um órgão são a privação de um bem. A cegueira não é um mal para uma pedra. Não é um mal para uma pedra ser cega, não enxergar. Porque esse bem não é devido para uma pedra. Uma pedra não enxerga. Acabou. Então a pedra é assim mesmo. Oh, que pena, a pedra devia enxergar. Não. Não há nenhum mal aí, tá certo? Porque a pedra não tem olhos. A pedra não foi criada por Deus para enxergar. Mas quando você vê um ceguinho pedindo esmola com a bengalinha dele, então, aí está um mal. Porque ele tem olhos, mas os olhos dele estão fechados ou estão abertos. Fica aquela mancha assim, ele não enxerga. Ele não enxerga porque justamente ele foi criado para aquilo, mas houve um problema, houve um mal. Ele foi privado da vista dele. Então, nesse caso, é uma privação de um bem devido, o mal. Então, a divisão clássica do mal é justamente o mal físico e o mal moral. O mal físico, justamente, são as doenças, são as coisas que ocorrem com a gente, né? Cegueira, isso, aquilo, incapacidades, etc. E o mal moral, claro, é o pecado. Quanto ao mal físico, Deus só quer o mal físico de uma maneira acidental. Porque Ele quer um bem superior, cujo mal é a condição. Assim, de uma maneira acidental, Ele quer a morte de certos animais para a vida do leão. Ele criou o leão carnívoro. O leão quer comer. Então ele vai atrás de uma gazela, de um antílope, ele vai devorar aquilo daquela maneira, vai matar, vai comer aquilo. E é interessante como nosso Senhor fez de tal maneira as coisas que o bicho morto ali não é só alimento para o leão, mas há uma série de animais que vão se alimentar depois, porque o leão só pega uma parte, depois vem outro bicho, não sei se é o chacal, pega outra parte, depois vem os abutres, vai pegar esse aqui. Tudo, aqueles animais se alimentam daquilo que cada um tem sua parte ali. É como se tivesse todo mundo associado ali. O leão é o rei, que vai fazer o principal lá, vai matar, mas depois a gente vem, come, e todo mundo ali aproveita. Todo mundo participa daquilo ali. Todo mundo depende daquela morte daquele animal. Então, é um mal a morte daquele animal, mal físico, mas causa um bem para todo o ecossistema, né? Todo o conjunto ali daqueles animais. Também
Nosso Senhor permite certos maus físicos como ocasião, ele quer esses maus físicos indiretamente, como ocasião de exercer as virtudes da paciência, da constância, da longanimidade, ou da caridade, misericórdia, etc. Ele quer também certos males, como pena devida do pecado para restabelecer a ordem da justiça. Então, às vezes alguém anda mal e pode ter depois uma doença, problema disso. Para ele restaurar, para ele melhorar, para ele pagar a pena dos seus pecados. Pode ser. A gente não vai também começar a imaginar que tudo seja castigo, isso, aquilo, mas isso. Nosso Senhor, Deus pode querer castigos para reparar os pecados. Então, atenção, mundo moderno, né, que anda tão mal, que anda tanto em pecados, em desafios à providência divina, à vontade de Deus. Deus pode querer justamente reparação disso. E quanto ao mal moral, porque quanto ao mal físico, ele pode querer de maneira diretamente. Mas quanto ao mal moral ou pecado, Deus não pode querê-lo de maneira nenhuma. Nem direta, nem indiretamente. Deus não é causa do pecado. De modo nenhum. Por quê? Justamente porque o pecado provém do fato de se afastar do que é ordenado por Deus. Deus ordena uma coisa, o homem não faz como ele quer. Então, portanto, ele não pode ser causa nem direta, nem indireta do pecado, nem por negligência, nem de maneira nenhuma. Agora, o que ocorre é que Deus pode tirar um bem maior daquele mal. Ele tem essa capacidade que é própria dele. Só ele pode fazer isso. O homem não pode. E, portanto, ele permite o mal. Justamente porque, como ele, na sua transcendência da sua causalidade, ele criou causas livres, ele tem um domínio sobre a criação e sobre o modo da criação, ele criou essas causas livres. Ora, criando essas causas livres, necessariamente o que é livre pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Ele pode fazer o mal, mas Deus não quer isso. Se esse ser livre faz o bem, ele dá uma glória a Deus muito maior do que o ser que faz o bem, quer dizer, faz aquilo que Deus mandou, por instinto. Então, um passarinho que canta a glória de Deus, canta bonito, Deus quer que ele cante aquilo ali para embelezar o mundo. Certo? Mas ele não faz um ato voluntário, claro. Ele vai para o instinto. Ele cumpre a vontade de Deus, mas ele cumpre de maneira menos meritória. Não meritória, perdão. Porque ele está fazendo aquilo por instinto. Mas se um ser humano pratica a virtude, passa a sua vida toda no mosteiro, com os 3 votos, os 3 conselhos evangélicos, se santifica, pratica a virtude a vida toda, ele dá uma glória imensa a Deus, porque tudo aquilo é voluntário. Ele se volta para o bem de maneira voluntária, não é instinto que leva ninguém a entrar no mosteiro, não é instinto que não leva ninguém a praticar a virtude. O voluntário aí está fortíssimo e é uma glória de Deus imensa. A gente tem que se dar conta disso. Então, o fato de muitos caírem no mal não atrapalha o fato de que não justifica, não tira o fato de que Deus foi justo e bom e sábio criando o homem livre. Porque tem muita gente que tem isso. Não só os maus, mas os bons. Às vezes, pessoas atribuladas por tentações. Aí vão para o padre. Padre, eu fiz o pedido. Assim, qual é o pedido? Que Deus me tire a liberdade. Não, você não pode fazer isso. Está errado. Às vezes faz dessa maneira. Bom, não é exatamente isso que a pessoa quer dizer. É como se quisesse tirar justamente a capacidade de pecar, da pessoa pecar. Né? Bom, nesse sentido se pode admitir, claro, quer dizer, no sentido de que Deus a preserve do pecado. Né?
Preserve essa pessoa do pecado. Mas ele não pode dizer, quer que Deus tire minha liberdade. Não pode. Essa liberdade é um bem. Pode pedir isso. De jeito nenhum. Então Deus é justo criando a liberdade. Deus é bom criando o homem livre. E apesar do acúmulo dos males, Deus quer que nós nos abandonemos à sua providência. Vai ser justamente o tema da aula da conferência de tarde, 2h30, né? 2h30. Nós falaremos sobre, para terminar essa questão da providência, o abandono à providência divina, e faremos uma aplicação para a situação presente. Agora voltaremos àqueles temas anteriores, né? E amanhã, então, último dia, nós reservaremos as 2 últimas conferências, justamente para as 2 últimas partes, a respeito do espírito de fé, para recomeçar, e do papel das comunidades religiosas, quer dizer, aplicando esse espírito de fé para a nossa situação presente.